A gente está nesse mês, nessa série que a gente trouxe aqui junto com o Juventude, para entender, de acordo com os valores da palavra de Deus, o que igreja deve ser de verdade. E por isso a gente voltou para a origem, ainda no grego, eclésia, que é a maneira como a palavra de Deus descreve a igreja, ou a Assembleia dos Santos, o corpo de Cristo reunido. E a Bíblia, ela tem diversas expressões que ela usa para descrever o que a igreja deve ser. A gente já viu que a igreja ela tem que ser a noiva de Cristo, que está sempre à espera. A gente vai ver ainda que a igreja também é o corpo de Cristo. E hoje eu quero olhar com você para uma outra passagem das Escrituras Sagradas que vão revelar para nós que a igreja é a família de Deus. São muitos os textos que vão falar para nós que a igreja é uma família. E eu sei que às vezes pode não parecer, porque tem alguns que a gente acha que é agregado. Outros vão perguntar, pastor, mas sogra e cunhado é parente? Dica pastoral, tem gente solteira aí não? Levanta a mão, deixa eu ver. Ao invés de orar só pelo varão, pela varoa, tem gente muito animada dando tchau assim dos solteiros, não sei o que está acontecendo aí, mas tudo bem. Mas além de orar pelo varão e pela varoa, príncipe, prometida, princesa aí, lembra de orar pela sogra. Sabe por quê? Sabe quando a sogra se torna parente de verdade? Sabe? Não é quando você casa. É quando ela aceita Jesus, meu irmão. É transformada, regenerada. Olha que benção. Pastor, fala mais. Minha sogra tem que ouvir uma coisa dessa, pastor. Brincadeira, vamos lá. Gente, mas é interessante porque a palavra vai descrever, Efésios capítulo 2, versículo 19, que a igreja ela é a família de Deus. São tantos os textos que vão falar sobre a nossa adoção em Cristo. Ou, por exemplo, como a gente vai ver em Provérbios, capítulo 24, versículo 18, que um homem pode ter muitos amigos, mas existem amigos que são mais chegados do que um irmão. São tantas expressões como Paulo recomendando a Timóteo, no livro de 1 Timóteo, que ele deveria tratar as pessoas com relacionamentos familiares, os velhos como os antigos, os mais idosos, como seus próprios pais, os jovens como seus irmãos ou como as suas irmãs, e a palavra de Deus ela vai tentar descrever a relação que deveria acontecer dentro de uma igreja local ou nas mais igrejas aí também desenvolvidas, não só na nossa própria, porque por muito tempo na história do cristianismo e no meio do desenvolvimento de várias denominações e igrejas, às vezes, quando estamos numa igreja como essa, que é uma igreja batista, a gente acha que o pessoal da Assembleia, de uma igreja pentecostal, do presbiteriano ou de uma outra denominação é primo, mas não é primo, é irmão nosso. Você está entendendo? Porque a palavra de Deus vai dizer que não é apenas a nossa célula, não é só o nosso grupo, não é só a nossa faixa etária num trabalho como nós fazemos aqui na igreja, não é só a nossa igreja, mas as igrejas reunidas, nós somos uma família espiritual do Senhor. E eu queria olhar com você no livro de Efésios, capítulo 2, para estudarmos hoje e entendermos quais são os valores da palavra de Deus que nós precisamos incorporar cada vez mais para que a nossa própria igreja, através da nossa vida, se torne realmente cada vez mais uma família espiritual de verdade. Eu acho interessante, você pode ir abrindo a Bíblia no livro de Efésios, capítulo 2, a gente vai ler a partir do versículo 11. Eu acho interessante porque o conceito de família é o conjunto de parentes de uma mesma pessoa, ou grupo de pessoas vivendo sobre o mesmo teto com algum grau de parentesco. Mas eu creio, pela fé, que a família é muito mais do que isso. Família, para mim, não é um lugar, mas é para onde a gente vai quando a gente mais precisa. E às vezes o que a gente mais precisa é do pai, da mãe, do irmão, do avô, de uma avó. Às vezes o que a gente mais precisa é de um irmão nosso em Cristo Jesus, que é te conhecer numa igreja que vai trazer uma palavra de bênção sobre a nossa vida. Essa é a referência à igreja do Senhor realmente reunida, que não tem a ver com o lugar, mas tem a ver com um sentimento, uma sensação, porque nós somos irmãos em Cristo Jesus. Acompanha comigo a leitura, Efésios capítulo 2, a partir do versículo 11. Diz assim a palavra: portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe,
foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e a paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês não são mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o firme fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus pelo seu Espírito. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós damos liberdade para falar os nossos corações, nós queremos entender tudo aquilo que o Senhor quer revelar para cada um de nós, Pai. Tem coisas tão complicadas na nossa vida e situações que a gente não sabe como resolver realmente. Por isso eu quero pedir, Deus, traz uma palavra hoje aqui, que vai tocar os nossos corações, o nosso raciocínio, a nossa mente, para que possamos ter discernimento daquilo que o Senhor quer realizar através da vida de cada um de nós, Pai. Aqueles que não te conhecem hoje aqui possam se sentirem tocados pelo Senhor, de maneira que eles não sabem explicar o que está acontecendo, a não ser falar que o Senhor está presente nesse lugar, Pai. Por isso eu quero pedir, Pai, fala aos nossos corações, essa é a minha oração, Deus, no nome de Jesus. Amém. A palavra diz que pela fé a igreja é uma família espiritual. E hoje eu quero ver com você na palavra quais são os elementos que nos tornam realmente essa família de Deus ou essa família espiritual. É tão interessante porque a carta aos Efésios é uma carta muito conhecida pelo tema principal dela, que é um tema da unidade. Mas se é uma carta destinada à unidade, ela tem um propósito para resolver um problema de que numa igreja, a igreja na cidade de Éfeso, não tinha tanta unidade assim. O povo estava dividido, o povo estava complicado, eram os judeus de um lado, os gentios de outro, alguns puxando para o lado da lei, outros puxando para o lado da graça, alguns puxando para o lado da incircuncisão, e cada um com seus próprios interesses, mas Paulo traz uma carta maravilhosa, e aqui nesse ponto ele quer resolver exatamente essa questão, para dizer, olha, não importa de onde vocês vêm, não importa a história, não importa qualquer outra coisa, através de Cristo, vocês podem ser uma única família. E por isso que o primeiro elemento que Paulo nos descreve aqui, que é essencial e ele precisa acontecer no meio de uma igreja, na nossa vida, quando nós conhecemos Jesus, é o próprio sangue de Cristo. E é tão interessante porque quando a gente pensa dessa maneira, olha só como é diferente. Quando você nasce, por exemplo, no Brasil, por você nascer no Brasil, você automaticamente tem a cidadania brasileira. Mas, nos nossos dias, o pessoal aí, que está querendo muito, tem uma cidadania de outro lugar. Passaporte vermelho. No resumo da história, o pessoal aí que é descendente de europeu, coisa assim, ou tenta provar que o tataravô não tem nada de italiano, não tem nada de espanhol, mas você quer ter o negócio só para não pagar visto americano. Você sabe que é bem assim o negócio, né? Você também não é fácil. Mas, por isso, você tem um certo direito a tentar conseguir uma cidadania de um outro país. É uma facilidade, né? Não tem nenhum problema. Agora, a grande questão é que, com relação a isso, através do sangue de Cristo, não tem a ver, na verdade, com eu ter nascido num lugar ou ser herdeiro, ou ter uma hereditariedade de uma família que vem de uma outra região. Porque o que nos torna um não tem a ver com o nosso lugar de nascimento, nem com a história da nossa família. O que nos torna um é o único elemento, que é o sangue de Cristo Jesus, o único elemento que é capaz de nos perdoar e de nos redimir do nosso pecado, dos nossos erros, do nosso afastamento do Senhor. E por isso que quando o Senhor se entrega na cruz do Calvário, o sangue dele é vertido, esse é o elemento que consegue purificar a vida de alguém que quer começar a caminhar com o Senhor. E é interessante porque o sangue tem um contexto na palavra de Deus muito mais antigo, e uma das principais referências é quando no tempo do Egito ainda, entre as pragas,
para que não morresse o primogênito, eles passam sangue do cordeiro nos umbrais das portas, para que o anjo da morte não passasse pelaquela casa e não trouxesse morte. Mas no contexto logo depois, você vai ver os homens começando a fazer agora sacrifício de animais para a remissão dos pecados. E aí vem a estratégia do Senhor, que vai enviar o seu próprio Filho para morrer por cada um de nós, para que através do seu próprio sangue, nós não precisávamos fazer mais nada disso, e nós pudéssemos ter livre acesso ao próprio Pai. E sabe, o nosso sangue, geneticamente, ele é diferente. Mas quando nós começamos a caminhar com o Senhor, somos lavados por Ele dessa mesma maneira, nós passamos a ter o mesmo sangue, espiritualmente falando. Porque nós compartilhamos da mesma natureza espiritual. E sabe o que isso muda? Sabe o que isso fala mais forte? Que você é meu parente. Alguns talvez você não queria. Mas se você acerta depois com o Senhor. Mas a palavra de Deus diz que você é parente. Olha para o lado do teu parente aí. Olha o teu irmão. Olha para o outro lado agora. O primeiro que você olha é quem você conhece. Agora para quem você não conhece, olha para o outro lado lá. Você também não é fácil. Curitibano, eu sei como funciona, meu irmão. O sangue é tão poderoso de Cristo que faz até o curitibano, que não conversa com ninguém no elevador, começar a dar graça e paz no elevador, meu irmão. O negócio é diferente mesmo. Mas olha só, é interessante porque essa questão do sangue de Cristo nos relembra tempos antigos, das passagens bíblicas, mas ele vai falar de uma constante redenção e restauração por causa dos pecados do próprio povo. Mas é interessante porque só o sangue de Cristo pode trazer redenção completa para uma pessoa. Mas o termo redenção na época do Império Romano, ele na verdade era utilizado para representar quando um escravo era comprado pelo seu senhor e ele era redimido pelo seu senhor. A grande questão do que Paulo quer tratar aqui, olha, não tem judeu, não tem grego, não tem gentil, não tem bárbaro, não tem cita, não tem coxa branca, não tem atleticano arrependido pelo pacto. Se arrependeram, né? Os coxas todos felizes, vocês também não são fáceis, né? Você está entendendo? O que tem? Mas enquanto a minha nacionalidade, enquanto coisas que nos dividem forem maiores do que o sangue de Cristo na minha vida, vai sempre ter divisão. E a família não vai estar unida. Sabe aquele ditado? Ou melhor, sabe quando a gente fala que no corpo de Cristo, na verdade, a gente precisa, segundo a palavra de Deus, se alegrar com os que se alegram, se entristecer com os que entristecem? Você, coxa branca, miserável, ficou feliz quando o Atlético caiu, não ficou? Se arrepende agora, meu irmão. Glória a Deus que nada, para com isso aí. Eu não sou atleticano. Finge que está triste, pelo menos, meu irmão. Na família do corpo de Cristo, não vou falar de paranista, porque daí os dois times estão até orando pelo Paraná, não tem jeito, né? Finge que está triste, pelo menos, irmão. Você está entendendo? Mas olha, a grande questão é, entre as divisões que nós podemos ter, independente de onde nós nascemos, daquilo que nós herdamos, dos times que escolhemos, que sempre vai ter, não tem nenhum problema, nós podemos sim ser um em Cristo, mas simplesmente e apenas através do sangue do próprio Cristo, que nos lava dessa mesma maneira. Agora, você já ouviu aquela expressão, que uma certa pessoa tem sangue azul? Já ouviu essa expressão? Essa expressão é muito antiga, na verdade, remete de tempos onde ainda os faraós acreditavam e diziam que eles tinham sangue azul, porque o sangue deles era como o próprio rio Nilo, tão azulado, escuro, da cor do rio naquela época. Hoje em dia não sei, né? Mas isso também remota para o século VI na Espanha, quando algumas pessoas da realeza tinham tão pouco acesso ou vontade de estar debaixo do sol, para ser melhor dizendo assim, do que as pessoas normais estavam lá trabalhando no pesado, que elas ficavam tão brancas, tão brancas, tão brancas, que a veia estava saltada que parecia azul. Mas isso gerava uma divisão, uma separação das outras pessoas, ao ponto de fazer com que aqueles que se diziam realeza, ou se diziam terem sangue azul, não poderiam estar casando ou convivendo com aqueles que não tinham sangue da mesma maneira. Você está entendendo? Mas pastor,
Por que você está falando isso? Sabe por quê? Porque isso acontece na tua casa. Sabe por quê? Porque isso acontece na igreja muitas vezes. De repente você sofreu assim. Quando for conhecer lá o prometido, a prometida, para quem já está aí mais na bênção, né, um pouquinho mais adiantado dos solteiros aí, e você foi julgado talvez por causa da tua origem, classe social. Estou falando mentira, gente? São coisas que não acontecem nos nossos dias. Acontece bastante. Agora, é interessante, porque isso acontece também há muito tempo atrás. Você já leu a epístola de 3 João, por exemplo? É um capítulo só, fica a dica depois para você ir lá em casa também, depois do culto. Cara, é interessantíssimo. E João vai fazer essa carta, trazendo, na verdade, uma repreensão a um personagem chamado Diótrefes. Vulgo Diótrefes, mais ou menos. Sabe por quê? Ele tinha uma estratégia de gerar unidade na igreja. Sabe qual era? Quem não concorda comigo, manda embora. Isso é família, por acaso? Não é. Mas é isso que ele fazia, para ser bem resumido, aquela carta, aquela epístola. E sabe, muitas vezes o nosso problema é que a gente conhece a Jesus, segue a Jesus, mas não quer viver aquilo que o Senhor tem para a gente de verdade. E a gente acaba tentando dar os nossos jeitinhos para algumas coisas, mas não consegue viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós realmente. E eu não sei se esse é o teu caso, talvez você está achando que tem sangue azul, que é mais importante que alguém aqui nesse lugar. Sabe qual é uma das belezas do corpo de Cristo, da igreja, família reunida? É que aqui nesse lugar, não importa quanto você ganha, não importa nem de onde você veio, nós podemos ser um em Cristo Jesus. A igreja é a única instituição em que as pessoas de classes sociais completamente diferentes conseguem conviver. Olha que beleza que é isso, gente. Mas será que você não está sendo um desses personagens que está achando aquele olhar mais altivo? E sabe, toda vez que uma igreja cresce, é uma bênção, porque o crescimento vem de Deus. Agora, o nosso problema com relação a achar que temos mais importância do que os outros, é que porque está crescendo, a gente sempre quis crescer, mas começou a crescer, a gente fica bravo. Sabe por quê? Não tem lugar para parar o carro. O lugar que você gosta tanto, e você talvez não acredite nisso, mas as pessoas escolhem os lugares e querem estar sempre no mesmo lugar. Vai estar ocupado algumas vezes. Isso vai mexer com você mesmo. E você começa a murmurar, reclamar. Porque tem muita gente, porque tem fila, porque não sei o quê, porque isso, porque aquilo e tal. E aquilo que é uma bênção do Senhor se torna murmuração. Com impressão de maldição. Meu irmão, abra os olhos. Começa a perceber. Deus está derramando algo diferente na igreja, que está crescendo e crescendo mais. Graças a Deus por isso. Agora, se eu continuar olhando assim, eu não vou viver as coisas que Deus tem para nós. Porque a família está crescendo e o meu lugar no sofá não está garantido. Está entendendo? E chegou um agregado, filhote de crente, no teu conforto. E quando você se incomoda demais com isso, sabe por que qual é o problema? Você está ficando com o sangue muito azul. Está faltando pegar um pouquinho mais de sol, trabalhar, discipular, liderar. Crente velho de igreja que não faz nada, ou melhor, sabe o que faz? Murmura, reclama. Tem crítica para tudo, mas trabalhar que é bom não quer. Cuidado, meu irmão. Sangue azul não é verdade. Deixa bem claro, o sangue tem a mesma cor. A diferença é você estar fazendo ou não aquilo que o sangue de Cristo te lavou para fazer de verdade. Mas enquanto a gente está muito acomodado na nossa zona de conforto, a gente não consegue ver aquilo que Deus quer fazer e realizar através da nossa vida. Estava conversando um tempo atrás com um pastor amigo meu, e Deus tinha dado uma direção para ele e a esposa dele para não terem filhos biológicos e adotarem os seus próprios filhos. Se eu não me engano, adotaram 4 crianças, se eu não me engano, se me falha a memória. E sempre contaram para eles que eles os escolheram, como foi o processo da adoção, aquela coisa toda e tal. Mas uma vez, a escola chamou os pais para conversar. E falou, olha,
está tendo um problema na escola. O filho de vocês começou a espalhar uma história que está dando muito problema com os pais de vários alunos, dizendo que ele foi escolhido, que ele é mais especial do que os outros, e os amiguinhos que não foram da mesma maneira, que não foram adotados, eles foram acidentes de percurso. Mas sabe, pelo sangue de Cristo, que é o único elemento capaz de comprar a minha e a tua vida, nós éramos escravos, mas não fomos comprados para sermos servos, fomos comprados para sermos filhos de Deus. Olha que coisa linda, como transforma completamente a nossa percepção. Mas para de se achar um pouquinho, porque a pessoa do teu lado foi comprar do mesmo jeito. Você não foi mais caro ou mais barato, o preço era o mesmo, e não existe dinheiro na face da terra que poderia comprar dessa mesma maneira. Segundo elemento que o texto nos revela aqui, a cruz de Cristo, versículo 14. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo paz e reconciliar com Deus os dois em um único corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Eu acho extremamente interessante a maneira que Paulo vai lidar aqui com a inimizade que havia entre os dois grupos, essas facções na igreja de Éfeso. É interessante porque ele vai falar que a única maneira, a única forma que seria capaz de fazer com que grupos tão distintos se tornassem uma família era a cruz de Cristo. O cristianismo tem símbolos extremamente emblemáticos, mas para mim a cruz é o mais emblemático de todos eles, porque é um símbolo que representa e significa uma das piores mortes já inventadas pela humanidade, que o Senhor ressignifica e vai se tornar um símbolo de vida. Mas quando Paulo está falando sobre isso aqui, o que ele quer dizer para esses grupos na mesma igreja é o seguinte: olha, para haver paz, para vocês se tornarem realmente uma família, isso só vai ser possível se vocês colocarem os seus desejos, as suas vontades, os seus pecados, os seus erros, as suas dificuldades debaixo da cruz de Cristo e fazer morrer tudo aquilo que não tem a ver com Cristo na vida de vocês. Porque enquanto vocês ficarem tentando trazer coisas de fora, ou outras crenças, vontades, sonhos e desejos por meio da família, do corpo de Cristo, essa família nunca se tornará realmente uma família. E deixa eu falar uma coisa para vocês, sou bem sincero, nós não somos uma família. Eu sei disso. A minha oração é que um dia, e pela fé, nós possamos nos tornar realmente uma família. Mas para que isso aconteça, você tem que fazer morrer tudo aquilo que tem dividido você dessa família. Às vezes pode ser um grupo de pecados e coisas erradas que você tem feito, e tem te afastado dos caminhos do Senhor. Às vezes algumas coisas têm que morrer na nossa vida, e a gente tem que aprender a lidar, são com traumas que nós já vivemos. Porque quando nós chegamos numa família espiritual, ou na família das famílias, nós colocamos uma expectativa enorme de que essa nova família vai ser a resolução e a solução de todos os meus problemas familiares, toda a minha ansiedade, todas as minhas debilidades e dificuldades. E você projeta uma cura nas pessoas que estão à tua volta, mas quem tem que ser curado é você, não aquelas pessoas. E tem gente que está dificultando muito o relacionamento. Sabe por quê? A família das famílias vai ressignificar o valor através da cruz de Cristo, para que o que você vive aqui vai transbordar na tua casa e curar a tua vida lá. E não o contrário. Mas às vezes é pesado demais, porque tem alguém que é carente, e vem para cá e não resolve, não sabe lidar, e começa a debruçar toda a carência sobre todo mundo, começa a ligar toda hora, e manda mensagem sem parar, e não sei o quê, e quando um deixa de responder, eu vou abandonar a fé, porque a igreja não cuida das pessoas. Meu irmão, você está afogando uma pessoa, debruçando a tua carência em outro. O teu problema não é esse, não é a igreja, é você que tem que resolver. Mas sabe, todas as vezes que nós trazemos nossos traumas, ou projetamos nossos traumas para o corpo de Cristo, a família das famílias deixa de ser família. Porque a igreja vai ajudar. As pessoas vão olhar como irmãos, sim, com certeza. Mas os nossos traumas ou as nossas expectativas não representam a família. Já viu aquele irmão na igreja, que está anos na igreja, mas não gosta de receber uma repreensão? De alguém dar um toque, irmão, alguma essa área da vida.
Ajusta isso aqui. Para de dar em cima de todas as meninas de uma vez só, meu irmão. Fala, Deus. Você está orando aí, né? Deus está falando hoje, meu irmão. Cuidado. Cuidado que daqui a pouco é você. Você está rindo do outro, daqui a pouco chega você também. Uma das principais maneiras de entendermos como a igreja pode se tornar uma família é que nós precisamos morrer para os nossos desejos, vontades, para vivermos a vontade de Deus. Mas enquanto nós não morremos para nós mesmos, nós nunca seremos uma família. Nem como igreja, nem na tua casa. Que está com bastante problema, né, meu irmão? Sabe por quê? Todo mundo quer fazer o que quiser, mas ninguém quer fazer o que é o bom para o todo. É exatamente igual na igreja. Se todo mundo quiser fazer o que quer, mas não fazer o que Deus tem, vai dar certo essa família, gente? Tem como. Por isso tem que fazer morrer, crucificar tudo aquilo que não tem a ver com o que o Senhor quer fazer nessa família. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu não sei como era na tua casa, mas quando eu era mais novo, né, criança ainda assim, dava uns BO em casa de vez em quando, a gente aprontava, somos 3 irmãos, e a minha mãe juntava os 3 lá para fazer uma confrontação para tentar ver se alguém dedurava alguém. Mas o pacto de um irmão com o outro é forte, meu irmão. Né? Vai falar a verdade, se mexer com teu irmão, você vira o bicho, não vira? Você pode, mas os outros não, né? Você também, né? E aí, lembro que a gente quebrou alguma coisa, minha mãe descobriu, tentava esconder, colocava todo mundo no sofá lá, esperava 1 hora, 2 horas, ninguém falava nada. Daqui a pouco ela separava os 3 e fazia interrogatório com cada um. Relembrando meus tempos de faculdade ainda de relações internacionais, sabe o que ela aplicava, na verdade? O dilema do prisioneiro. Só vai colocar na tela aqui até. Quando 2 pessoas ou 2 personagens são presos aí numa nação estrangeira ou são cúmplices aí de algum tipo de crime, eles têm algumas possibilidades de tentar ver se sai ileso. Agora, se os 2 confessarem, deu ruim para os 2. Se um confessar e o outro não, ou entregar ao amigo, um sai ileso, mas o outro paga a pena completa. Agora, se os 2 não falar nada, os 2 pagam o pato, mas um pouquinho menor. Esse é o laço do irmão. Mas sabe qual é o problema? Deveria ser assim entre nós, mas no meio do corpo de Cristo, se eu puder passar por cima, se ele puder pagar por mim o pato, ele que pague. Isso é família, gente? Não deveria, pelo menos. Você está entendendo? Como é muito mais profundo o que eu estou tentando dizer para você? E sabe, é tão interessante porque Paulo vai falar, inclusive aqui nos versículos que eu li agora há pouco, que havia uma divisão no templo. O que Paulo está descrevendo, na verdade, era um muro de cerca de 1,5 metro de altura, tá? Que fazia a divisão para fora do templo, que era um limite que não impedia alguém de passar, mas era como se fosse uma barreira, tentando mostrar que os gentios não poderiam acessar aquela parte. Mas o que o Senhor está trazendo através de Paulo aqui, que ele está dizendo, olha, a questão não é o templo em Jerusalém, a questão não é nem mesmo o templo da deusa Diana dos Efésios, que era o que mais representava para eles a questão de um templo. O que o Senhor está dizendo é que ele ia fazer um novo templo, que não era nenhum, nem o outro. Um templo feito por pedras ou homens e mulheres que se rendiam ao Senhor de uma habitação espiritual completamente diferente do que já se conhecia na época. Mas para que isso acontecesse, para que aquela inimizade acabasse, só seria possível se realmente eles fizessem morrer tudo o que não tem a ver com Cristo na vida deles. Não era lei, não era só a graça, era algo novo que Deus queria fazer. O que está te impedindo, talvez, de se tornar uma família de verdade conosco aqui nessa igreja? Quais são os medos, receios? Quais são os pecados de estimação que você tem guardado há tanto tempo? O que tem te impedido de ver coisas maiores? Quais são os traumas que você está projetando, que estão te segurando, aprisionando, te complicando de ver coisas com o Senhor nesse lugar? Quais são os desejos mais internos teus? Quais são os sonhos, talvez? Quais são as mágoas guardadas de tanto tempo que você tem deixado, que estão impedindo você de ser uma família com a tua família? Sabe o que falta lá? Perdão. Conversa, lágrimas. Sabe o que falta na igreja? Perdão, conversas, lágrimas.
Eu não sei se já teve essa experiência, mas toda família que tem alguém que está na posição que não é dela, tem problema. Quando minha mãe faleceu, eu tinha 15 anos só. E eu lembro que por algumas vezes, pelo trabalho do meu pai, eu acabei tendo que ajudar muitas coisas em casa também, com os meus irmãos, tipo, tentando se dividir, né, se resolver. Mas eu lembro de uma vez que eu briguei com um dos meus irmãos, não lembro com qual deles foi, porque o irmão se estranha mesmo, não tem jeito. E ele falou uma frase que ficou marcada na minha vida. Ele falou assim: você não é o meu pai. E eu não era mesmo. Mas às vezes, para tentar manter a paz, está me colocando nessa situação. E talvez um dos problemas da tua casa é que você está ocupando uma posição que não é tua. Ou você não está ocupando a posição que é tua. E você está terceirizando o sacerdócio que Deus colocou sobre você. É o namorado, o noivo ou o marido que não é o sacerdote. Você está entendendo o que eu estou falando? É o filho que está se colocando no lugar do pai ou da mãe. Vai dar muito problema, gente. Tanto na tua casa, quanto na igreja. Porque se alguém está numa posição que não é dele também na igreja, vai dar ruim. No final do ano passado, nós estávamos num retiro com alguns pastores aqui da igreja para fazer o planejamento para um próximo ano, alvos de fé, algumas coisas assim. E enquanto estávamos lá, não tinha quase ninguém no hotel. Na hora do almoço chegou uma família, um casal com 2 filhos pequenos, dizendo assim: olha, não sei se vocês vão acreditar, mas eu vim para cá porque Deus me falou que iam ter pastores aqui que iam orar por mim. Eu estava na minha casa com a minha família, coisas estranhas estão acontecendo na nossa casa, coisas se mexendo. Nossa filha diz direto que tem um amigo imaginário que fica falando coisas ruins que vai fazer com o papai e com a mamãe. A gente desesperado, já fazem meses que isso acontece, a gente pegou o carro e foi embora, só que eu não sabia nem para onde ia. Eu tinha pensado num outro hotel, e eu já tinha vindo aqui há anos, muitos anos atrás nesse lugar, mas acabei chegando aqui, e cheguei aqui e tinha um grupo de 14 pastores aqui, de uma única igreja. A gente falou assim: olha, de noite vai ter um tempo de oração, pode de noite, você vai ficar aqui hoje? Vamos ficar aqui, vai dormindo, então de noite falar com a gente. Chegaram lá, a gente começou a tentar entender a história, orar por eles. A menininha falou assim: olha, esse meu amigo imaginário mal disse que ele colocou um negócio na barriga da mamãe que é para fazer ela passar mal. A gente começou a orar, aquela mulher começa a ter dores fortíssimas na barriga, não consegue controlar depois de algumas orações junto lá, corre para o banheiro e vomita uns negócios muito estranhos que eu nunca tive na minha vida. Nisso o pai vai junto, as crianças ficam com alguns dos pastores lá, e a gente orando, tentando entender, e eles começam a abrir o coração. Falam: olha, nós éramos de igreja, mas por algumas coisas que nos machucaram, nós deixamos a igreja. A gente acredita em Deus, mas voltamos a fazer coisas que fazíamos no passado. Os 2, com 2 crianças pequenas, ainda usavam drogas pesadas. Foram no quarto, pegaram tudo, jogaram fora. Quando a gente voltou para o mesmo ambiente que estavam as crianças, aí a menina falou assim: olha, papai e mamãe, agora sim eu estou vendo que não tem mais nada. E sabe, enquanto você não fizer morrer as tuas vontades, os teus pecados, os teus erros, debaixo da cruz de Cristo, você não vai ter uma família nem na tua casa, nem na igreja. Porque o mais importante é você. Enquanto os teus planos, os teus sonhos, as tuas vontades, os teus pecados ou qualquer outra coisa for mais importante do que Cristo, nós nunca vamos ter uma família. Você nunca vai ter uma família na tua própria casa. Não tem a ver com quem fala mais alto ou quem fala mais forte. Família não é sobre isso. Você viu como a palavra de Deus é tão profunda, gente? O que Paulo quer ressignificar é o conceito de família. Porque para uma família dar certo, só se fizer morrer tudo que vai contra Cristo. Pensa comigo, um casal, tá? Se conhece, né? Noivou, casou. Se 2 famílias se casam, vai dar certo? Quando um casal se casa, eles trazem os valores legais, coisas bacanas de 2 famílias e deixam aquilo que não gostavam tanto de fora. E por isso pode dar certo. Mas não é a família A casando com a família B. É uma nova família completamente diferente. Que vai começar a criar valores, costumes, maneiras, toques,
Fala, né? Você está sabendo já, né? E coisas diferentes. E aí as coisas começam a dar certo de verdade. Mas olha só. Terceiro elemento aqui, para a gente fechar essa mensagem, que nós precisamos para que nós possamos nos tornar cada vez mais uma família, na nossa casa, na célula, no trabalho, na igreja local, é a pedra angular. Olha só o que diz o texto no versículo 19 e 20. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. A pedra angular, ou a pedra inicial, como aparece talvez em algumas versões da Bíblia, é a pedra que vai dar o ângulo para o restante da obra, o conjunto de valores que uma pessoa escolhe e que são cada vez mais evidentes da sua própria vida. Quando você conhece uma pessoa nova, você vai começar a perceber que aquela pessoa, ela leva a sua vida, mesmo sem perceber, a partir de um conjunto de valores, que não tem a ver, na verdade, com o sotaque, ou com o lugar que ela nasceu, ou qualquer coisa assim. Eu estou falando de coisas muito mais profundas com relação ao caráter daquela pessoa. Coisas como alguém que é íntegro, alguém que é generoso, alguém que fala a verdade, muito mais nesse sentido. E estas coisas aparecem. Pode demorar, mas as nossas falhas de caráter, ou as coisas positivas com relação ao nosso caráter, elas vão aparecer sempre se nós não tratarmos a nossa vida, para colocarmos a nossa vida de acordo com a mesma pedra angular ou o firme fundamento, porque essa é a ideia. Porque se nós somos uma família, mas temos valores que são completamente diferentes, a gente não é uma família tão forte assim. É interessante, porque quando alguém olha para você, será que elas percebem que os valores de Cristo estão em você? Quando as pessoas te conhecem fora do ambiente de igreja, será que elas conseguem identificar que você é um pouquinho diferente do mundo normal? Que você tem valores que caminham numa contracultura do mundo que nós vivemos. Que não vai dar jeitinho no trabalho, que não vai ser favorável à corrupção, que não vai ficar pedindo cola para a galera na faculdade, que não vai fazer o trabalho inteiro lá no chat GPT. Se riu, tem culpa no cartório. É profundo, né, irmão? Os valores de Cristo são complicados de serem vividos. Mas olha só, eu acho muito interessante porque aqui, nesse mesmo texto, a palavra vai trazer algo muito profundo, porque Jesus vai ser aquele que vai unir os judeus e os gentios numa mesma igreja. E essa referência é com relação ao templo daquilo que Deus queria realmente construir através do sacrifício de Cristo. Mas o mais interessante é que o Espírito vai realizar uma obra pegando pedras mortas do poço de pecado, dando-lhes vida e colocando-as com todo o amor num novo templo de Deus, um templo bem ajustado como o corpo de Cristo, de modo que cada parte cumpra o seu propósito no ambiente de uma igreja local. Mas quando a gente olha para alguém, às vezes a gente acha que o linguajar evangélico pode talvez trazer um pouquinho com relação aos valores que aquela pessoa carrega. Meu irmão, não é porque você chama alguém de varão ou de varoa, não é que você chega no lugar e dá graça e paz do Senhor Jesus Cristo, ou só a graça ou só a paz, que faz de você ser alguém de Cristo de verdade. São os valores muito mais profundos. Não é porque você deixou de chamar teu filho de Enzo e começou a chamar de Malaquias, Obadias. Fica a dica para quem está esperando a chegada aí de alguém já também. Quer ver, por sinal, tem algum Abacuque aqui, gente? Só para ter uma ideia. Sofonias. Olha só, gente. Nada contra. Fica a dica aí de uns nomes diferentes, né? Você quer ser meio diferente dos nomes? Enzo está gastado já, gente. Põe um novo aí também já. Vamos lá. Agora, sabe por que muitas vezes os nossos valores estão tão desalinhados? Porque valores que não têm a ver com a pedra angular estão desalinhando a obra de Deus na nossa vida. Então, li um livro na semana passada e uma frase do livro assim me impactou tremendamente, e essa frase está reverberando no meu coração nas últimas semanas. Onde esse autor, falando em um livro sobre unidade, ele dizia que uma igreja dividida é uma afronta para o mundo. E sabe, se as pessoas olharem para mim e para você e verem que existe tanta divisão, tanta complicação, tanta inimizade, tanta fofoca, tanta mentira e por aí vai,
Que igreja é essa que alguém vai querer conhecer, meu irmão? Está na hora de resolver, sabe por quê? Aquilo que não está alinhado, de acordo com a pedra angular, não pode fazer parte dos valores da nossa família. Quais são os valores que talvez você está carregando que não fazem parte da família? Conheci uma jovem na semana retrasada, de outra cidade, num congresso, estava falando junto com ela. Muito interessante, ela conta assim, olha, eu estava um dia em casa, vendo o jornal, 17 anos a menina, e assistindo o jornal, eu comecei a ver quão difícil estava para os afegãos imigrarem para um outro lugar, tentando fugir de um contexto de guerra e de desastre. E ela pensou assim, o que eu posso fazer para ajudar? Meu irmão, você viu notícias como essa em vários momentos? E ela falou assim, eu preciso fazer os valores da palavra serem de verdade reais na minha vida. Porque aqueles afegãos também são meus irmãos. Sabe o que ela faz? Resolve escrever uma carta para o presidente, pedindo para que pudesse haver algum tipo de brecha com relação à ajuda humanitária, com relação à legalização de passaporte e vistos humanitários para aquele povo. Sabe o que acontece? Não tem resposta nenhuma. Mas escreveu, com 17 anos. E ainda, incansavelmente, começa a escrever uma cartilha de como poderia ser para que essas pessoas de tantos outros lugares pudessem conseguir, da melhor maneira possível, entrar no Brasil como refugiados. A cartilha que ela escreveu é a mesma cartilha que a Organização Mundial usa hoje para outros povos em países em guerra. E ela criou uma ONG. E agora, com 23 anos, ela, com a mãe dela e uma tia, já conseguiram trazer 225 famílias de volta para o Brasil, fazendo com que 45 cidades diferentes e igrejas possam abraçar essas famílias de refugiados. Olha que coisa linda, gente. Mas sabe o que mudou? Quando ela olhou para o lado e absorveu os valores da palavra e percebeu que aquelas pessoas são meus irmãos. Eles estão sofrendo. O que é que eu posso fazer para ajudar os meus irmãos que estão sofrendo? Mas enquanto você não vê o outro como teu irmão, a gente não vai ser uma família. Quando ele se alegra, a gente se alegra, não tem inveja. Quando ele se entristece, a gente entristece também, porque a gente quer ajudar. Porque o corpo todo sofre. Eu estou há alguns anos aqui na igreja já, mas a minha esposa está há mais tempo. E ela viu várias fases da juventude. Desde o pastor Tércio, o pastor Paulo Davi, depois o pastor Michel, até agora nesse nosso tempo também. E eu não sei se você sabe como foi a história toda para que a nossa juventude pudesse ser chamada de One, ou Um. Eu tentei, eu juro para você, resgatar as logos antigas da juventude da PIB Curitiba. Eu lembro de algumas delas, mas não chegaram ainda. Só deixa essa daí é mais moderninha já, essa aí já está bem recente. Mas, gente, as mais antigas, gente, meu Senhor amado. Mas a grande verdade é que por muito tempo a gente sempre se identificou como Juventude PIB Curitiba. Juventude da PIB, por aí vai. Desenhos diferentes, formas diferentes, saem diferentes, mas né? E eu lembro que há alguns anos atrás a gente fez várias reuniões com a equipe da juventude, né? A Má estava lembrando agora há pouco, conversando um pouquinho também com ela sobre isso. Cara, foram tantas reuniões, a gente ficava às vezes um dia inteiro orando, buscando entender uma direção de Deus com relação a... Estava entendendo que Deus queria trazer um nome que representasse algo ainda mais profundo, que poderia trazer para as pessoas o que é ser a juventude da PIB Curitiba. Foram várias reuniões, várias tentativas. Isso daí foi uma das tentativas em 2017, que nunca foi para frente, na verdade até. Que a maioria nem sabe que foi uma das possibilidades. E aí, uma das coisas que a gente não queria era nome em inglês, tá? Só para você ter uma ideia. Aí teve uma conferência aqui na igreja, conferência Fire do Cefam. Estávamos aqui num dos cultos, quando um profeta, o Scott Lee, que virou um amigo nosso aí, e virou até uma piada na juventude, que às vezes a gente encontra ele nos lugares mais estranhos dessa terra, assim, um negócio meio diferente. O pastor Pedro estava agora na Índia, encontrou ele na Índia lá também, sem marcar, sem nada, né? Mas mais uma vez. Mas ele trouxe uma palavra para o nosso pastor, para o Michel, na época, e falou, olha, eu estou vendo uma palavra aqui, coisas que Deus está te dando, e uma dessas coisas é uma palavra que tem a ver com unidade, que é One. E disso veio o nome que nós usamos hoje na juventude. Mas ela representa algo mais profundo, porque o texto que nós usamos é Efésios capítulo 4, que fala, nós somos um só corpo, através de um só espírito. Ele vai falar sobre unidade. E isso faz um pouco da visão daquilo que é ser One. Sabe o que é? É a juventude da PIB Curitiba.
Mas você tem adolescente, você tem universitário, você tem jovem, você tem gente casada, você tem gente solteira, tem gente com filho. É tudo um pouco. E, gente, eu conheço muita igreja, já convivi com muitos pastores de outros lugares, de igrejas grandes também. O que nós vemos aqui é um negócio muito diferente, de padrão de outras igrejas. E não estou falando de crescimento, estou falando de jeito de ministério. Mas olha que beleza é a gente poder ter, servindo no mesmo ministério, às vezes numa recepção, nas mídias, nos ministérios, nas etárias, em células, até muitas vezes, pessoas de idades diferentes que podem cooperar para o avanço do reino de Deus. Sabe o que é isso? Igreja. E muda completamente. O que Deus está transbordando nesse lugar é uma visão de unidade. Que daqui tem abençoado, junto com outras igrejas, o movimento da Semana de Avivamento. A palavra que Deus tem me dado é que o Deus quer restaurar a unidade do seu povo, para que nós possamos nos tornar uma família de verdade. Aqui, nos campos, em outras igrejas, em outras denominações, que quando o povo de Deus parar de brigar, meu irmão, vai faltar lugar nessa igreja em nome de Jesus. Mas eu queria orar com algumas pessoas hoje aqui também, que entenderam essa mensagem e talvez por algum motivo na tua história, não sei porquê, você deixou de ver a igreja como uma família. Talvez algum líder trouxe algum mal sobre você, se foi mal interpretado, ou você errou talvez também. Mas aquilo causou uma mágoa no teu coração e você não soube lidar. Ou soube lidar, mas a maneira não foi mais correta, que foi simplesmente ir embora, sair. Mas isso não tem a ver com família. Eu sei que é um tema difícil e pesado, mas hoje eu vim dizer para você que pela fé, essa casa vai ser a tua família em nome de Jesus. É para cá que você vai correr quando você mais precisar em nome de Jesus. Mas se você por algum tempo, e você talvez ainda está nesse sentimento, e você não conseguiu voltar ao convívio dessa família, talvez o problema não foi nem aqui, ou nem foi comigo, é com outro pastor, numa outra igreja, numa outra cidade. Mas Deus quer hoje restaurar a família dele. E se hoje você quer voltar para a tua família, eu quero chamar você aqui na frente, eu quero orar com você em nome de Jesus. Porque tem pessoas aqui que estão com um relacionamento quebrado nessa igreja, fruto dessa igreja, da minha vida talvez até, ou de outras igrejas. E eu estou aqui para me colocar nesse lugar, como pastor, em meu nome e talvez o nome de outras pessoas que tenham causado alguns males, de pedir perdão. Porque você sofreu, você foi vítima, mas isso te impediu de viver coisas novas com o Senhor. Se você é uma dessas pessoas, vem aqui, eu quero orar com você. Eu sei que Deus falou com algumas pessoas nesse lugar. Eu não quero te expor, nem nada do tipo, mas Deus está trazendo algo tão forte aqui nesse lugar, de coisas que Ele quer reescrever na história de algumas pessoas aqui em nome de Jesus. Pode vir. Tem mais gente que Deus está chamando. Você está tentando ser igreja e não consegue ser igreja, está tentando ouvir a voz dele e não consegue, porque tem coisas que foram quebradas na tua história. Abusos que aconteceram, coisas complicadas que você viveu no passado, julgamentos e tantas outras coisas que têm te impedido de ver coisas novas do Senhor. Vem para cá. Porque no corpo de Cristo, quando a gente vê o Senhor se movendo, a gente não está preocupado com o horário que o culto vai acabar. A gente está olhando para as pessoas como são os nossos irmãos de verdade. Você que está vindo, pode se colocar de joelho aqui na frente. Deus está reescrevendo coisas novas aqui e restaurando a família que está quebrada em nome de Jesus. Pode vir, fica tranquilo. Vem para cá. Alguns estão com medo ou receio do julgamento ou impressões. Enquanto a gente vive dessa forma, as coisas não acontecem de Deus na nossa vida. Se Deus falou com você, está sentindo uma inquietação que você não sabe explicar, vem para cá nesse lugar aqui, eu quero orar com você.
Deus vai reescrever. Eu não estou falando com a tua emoção, estou falando com a tua razão nesse momento. Porque eu sei que o perdão às vezes leva um pouco mais de tempo do que a gente gostaria. Mas esse é um passo de fé para resolver, para que essa igreja se torne cada vez mais a tua família de verdade em nome de Jesus. E que os traumas do passado não vão mais continuar a descrever a tua história em nome de Jesus. Queria pedir para os nossos líderes aqui, pessoal do CGOAN, da consolidação, os nossos pastores virem aqui abraçar essas pessoas e orarem por elas. Quando algumas dessas coisas, talvez até atrocidades que aconteceram no passado da história de algumas pessoas que estão aqui, aconteceram, o Senhor não se agradou daquilo que aconteceu. E por isso hoje Ele quer reescrever e ressignificar o sentido de uma família espiritual nesse lugar. Tem algumas pessoas sozinhas aqui ainda, se alguém puder chegar e ajudar aqui do meu lado esquerdo, por favor. Enquanto essas pessoas estão recebendo uma oração aqui na frente, eu quero conversar com outro grupo de pessoas. Eu não sei se você, o que Deus falou com você através dessa mensagem, mas eu creio que Deus hoje quer aumentar a família dele. Existem pessoas aqui que nunca ouviram a voz de Deus, nunca entenderam Deus falando com elas, mas o Senhor está chamando essas pessoas já faz tempo. Tem pessoas que oram pela tua vida há mais tempo do que você imagina. Familiares teus que já conhecem o Senhor estão intercedendo, orando por você. E hoje eu quero convidar algumas pessoas que durante essa mensagem sentiram algo diferente, mas nunca tinham sentido isso antes. Que você vai convidar a Jesus para ser o Salvador e o Senhor da sua vida. Porque só dessa maneira você pode começar a fazer parte de uma família espiritual como essa de verdade. E se você é uma dessas pessoas, eu queria que você fizesse uma oração comigo no teu lugar, onde você está, dizendo assim: Senhor Jesus, pode fazer em voz alta: Senhor Jesus, eu me arrependo pelos meus pecados, escreve meu nome no livro da vida, eu quero viver uma vida nova com o Senhor, de uma nova família espiritual de verdade. Eu convido o Senhor para ser o Senhor e Salvador da minha vida. Essa é a minha oração no nome de Jesus. Se você fez essa oração, eu queria pedir para você levantar a tua mão onde você está. Eu quero orar por você. Eu vou encerrar esse culto logo depois. Amém, amém, ali atrás, amém, amém. Quem mais? Tem mais gente. Amém aqui no meio, amém aqui no meio, amém, amém. Mais gente que Deus falou hoje aqui. Amém, amém, amém ali em cima. Amém. Quem mais? Como é que Deus falou hoje aqui nesse lugar? Ali atrás, amém, amém. Tem mais pessoas? Deus quer fazer coisa nova nesse lugar. Deus quer fazer algo novo na tua vida, meu irmão. Você que levantou a mão, eu queria convidar você aqui na frente também, que eu quero fazer uma oração com você também nesse lugar. Mas você que levantou a mão, eu queria pedir para você ficar nos corredores aqui da frente. E algumas pessoas nossas vão estar orando por você e te fazendo um convite também. Pode vir para cá. Você que levantou a mão que estava por aqui, por aqui. Os corredores aqui do meio, aqui na frente, aqui. O nosso pessoal identificado vai poder estar ajudando você também nesse tempo. Isso. Pode vir. Queria pedir ajuda de mais alguns líderes nossos que pudessem estar orando por essas pessoas também aqui e entregando alguns nossos convites aqui para entender um pouquinho mais como funciona também a igreja e todos os processos. E eu queria orar com vocês aqui nesse lugar. Queria pedir para você que está sentado, se colocar de pé no seu lugar também, em nome de Jesus. Meu irmão, pela fé, nós seremos uma família maravilhosa em nome de Jesus. Pela fé, vamos viver coisas tremendas do Senhor em nome de Jesus. Senhor, eu quero te agradecer por esse tempo especial na tua presença,
pela Tua palavra que é tão profunda, ressignificando inclusive aquilo que a igreja realmente é ou deveria sempre ser, Pai. Perdão, Deus, porque em momentos da nossa caminhada, da minha caminhada, eu esqueci do que a igreja deveria ser, Pai. Mas a Tua palavra nos diz que a igreja é uma família de Deus, uma família que transborda os valores da palavra, do sacrifício de Cristo, seu sangue derramado na cruz do Calvário, e que ressignifica os valores da nossa vida. Por isso eu quero pedir, Deus, que aquilo que nós vivemos aqui possa transbordar sobre as nossas casas, que a paz de Deus possa ser o nosso juiz, Pai, em nome de Jesus. Que os muros de inimizade colocados nesse lugar, mas que também existem nas nossas casas, possam ser quebrados pela cruz de Cristo, pelo seu sacrifício. E se de alguma maneira cada um de nós aqui, Deus, tem impedido a unidade da Tua família, nos revela, Pai. Não queremos viver dessa maneira, queremos ver coisas novas do Senhor, Pai. Nos visita, Deus. Nos visita, Deus. Nos visita, Deus. Faz com que essa igreja se torne cada vez mais uma família espiritual. Que cada célula aqui possa se tornar uma família cada vez maior. Que cada discipulado, que cada culto, cada ministério, cada faixa etária. E quando nos unimos aqui nesse culto one, que junta todo mundo num lugar só, possamos viver a família das famílias do Senhor, Pai. Nos visita, Deus. Muitos aqui vieram com alguns traumas do passado. E eu quero pedir-vos agora, trata, Deus, cada um deles, Pai. Alguns aqui viveram coisas extremamente complicadas no passado, foram vítimas de coisas complicadas, de líderes que não tinham nada a ver com o Senhor, Pai, mas se colocaram em posições, estavam em posições erradas. Eu quero pedir-vos agora que o Senhor venha apagar todas as coisas do passado, para que nada mais disso venha a escrever a história, mas para que a igreja, a noiva do Senhor, continue cada vez mais pura e possa ressignificar a vida de cada um de nós aqui também, Pai. Que nenhum trauma venha a descrever a vida dos meus irmãos que estão aqui hoje, e cada lágrima derramada vai ser ressignificada, porque aquilo que gerou morte no passado vai gerar a vida a partir de hoje, em nome de Jesus. Os irmãos que vieram aqui à frente, convidando ao Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, sela o compromisso, que eles possam ver coisas tremendas do Senhor, Pai. Possam sair daqui hoje acompanhados pela Tua presença, e nada venha afastá-los dos Teus caminhos, que eles possam ver coisas novas junto com o Senhor, ouvir a Tua voz a cada dia mais, Deus. Essa é a nossa oração, Deus, no nome de Jesus. Amém, amém e amém.